Boa tarde, muito bem-vindos a mais uma sessão do Café com Letras, em que recebemos Tati Bernardi, uma brasileira de 45 anos, que é neste momento uma das figuras mais amadas e diria também mais odiadas da cena mediática brasileira. Ela contemporânea, ela é paulistana, começou na publicidade, depois durante muitos anos trabalhou como guionista na Rede Globo. Neste momento é colunista do Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil, e várias dessas colunas têm sido reunidas em livro. É também uma ativíssima podcaster, tem vários podcasts, vários projetos. Um dos mais conhecidos era o Calcinha Larga, tem também o Meu Inconsciente Coletivo e, muito recentemente, um podcast que eu sugiro, Se Ela Não Sabe, Quem Sabe, em que a Tati conversa com mulheres com mais de 50 anos e recolhe a sabedoria da idade e da experiência de vida. Publicou vários livros, em Portugal tem 3 livros publicados. O romance Você Nunca Vai Ficar Sozinha, que foi reeditado agora, e 2 livros de crónicas, que são aqueles sobre os quais nos vamos deter. Depois A Louca Sou Eu e Homem Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher, que foi publicado no final do ano passado. Como sempre, a conversa terá à volta de 1 hora e, no final, aceitaremos, para além das perguntas do público aqui presente, também algumas perguntas e comentários feitos lá em casa e escritos na área de comentário do Facebook. Tati, o sucesso enorme que as crónicas que escreve no jornal e depois publica em livro têm tido, parte muito do seu humor, que é uma mistura explosiva, eu diria, de ironia e neurose, e de dizer tudo sobre toda a gente, e atacando tudo e toda a gente, mas sobretudo começando por si mesma, ou seja, uma capacidade enorme de rir de si mesma, do que tem de ridículo, de problemático, uma disponibilidade para se olhar com uma grande, sem complacência e com uma grande implacabilidade. Eu gostava de perguntar quando é que essa atitude nasceu, ou seja, sei que é filha única, e isso se calhar também ajuda a explicar algumas coisas, mas quando é que começou a ter este olhar tão implacável sobre si mesma? Primeiro eu quero agradecer vocês estarem aqui num dia de trânsito, de jogo. Obrigada. Quando começou? Acho que tem várias histórias que eu posso contar. Primeiro, sou filha única e a minha mãe tinha mania de ler meu diário. E aí eu contava lá, hoje na escola, briguei com... Isso eu com 10, 11 anos, né? Briguei com fulaninho e ela lia, e do nada minha mãe parecia assim, uma grande astróloga, sei lá, que ela chegava e falava: minha filha, sinto que você brigou com fulaninho. E ela estava lendo meu diário, né? Aí me caiu a ficha, assim, quando eu tinha uns 12, ela ficou lendo ali, ó, uns 10, 11. Aí um dia caiu minha ficha que ela lia. Aí eu pensei, então eu vou assustar minha mãe. Então eu comecei a escrever no diário: hoje roubei não sei quantos reais, fui expulsa da escola, não sei como vou contar para minha mãe, e beijei 7 pessoas na hora do recreio, e talvez eu esteja grávida, sei lá. Aí eu percebi a minha mãe assim entrando em desespero, só que ela não podia falar que estava lendo meu diário. Então acho que a ironia eu percebi que eu conseguia provocar alguém através de um texto. Começou provocando a minha mãe. Então, dependendo do exagero que eu contava uma história, aquilo provocava muito. Agora, de rir de mim mesma, a minha família é uma família metade portuguesa, metade italiana. Estou aí na luta pela cidadania portuguesa para não pegar fila. Hoje eu fiquei 5 horas na fila. E é uma família muito debochada, que essa palavra tem aqui, debochada, tem. Que o amor da minha família, ele é um amor que tira sarro um do outro, o tempo inteiro. Acho que isso é uma coisa portuguesa e italiana, assim, pelo menos essa parte portuguesa e italiana da minha família é de origem pobre, então tem essa coisa muito de amar dizendo
nossa, como você envelheceu e tá careca e tem bafo. Isso, quando a pessoa fala isso, você sabe que ela te ama. E depois, indo pro mundo, né, começando a namorar e me relacionar, eu percebia que as pessoas não achavam que isso era amor. Mas dentro da minha família era assim, a gente ria um do outro o tempo inteiro. Então, acho que esse é o segundo motivo, né, pelo qual... E também eu era muito estranha na escola, eu não era padrão... bailarina, gatinha, eu usava um aparelho que era um capacete, tinha aqui aquele, ainda existe, né, esse aparelho que chama extra-oral, saiu um ferro daqui, aí minha mãe ainda repicava meu cabelo, então ficavam os cabelos saindo para fora do capacete, botinha ortopédica que eu usava na época, hoje em dia é um crime. E nessa altura o humor já era uma arma de defesa? Era o único jeito, porque eu pensava, eu vou rir antes, porque se alguém ri de mim, eu já ri antes, então a pessoa está atrasada, entendeu? Então... E começou por escrever os diários, mas percebeu na atitude e na reação da mãe o poder que a escrita pode ter? Exatamente. Eu deixava minha mãe louca com o meu diário. Eu falei, você lê... Então eu vou piorar muito sua vida. E nunca deixou de escrever, mesmo? Exatamente, acho que até hoje eu escrevo... É quase a mesma linha, movida por provocar quem lê. Começou ali com a minha mãe lendo meus diários e até hoje o que eu vou provocar, desde uma pessoa próxima até um leitor que eu não conheço, mas esse poder de provocar. Uma das acusações que algumas pessoas fazem é que há um excesso de exposição pessoal, não só da própria Tati, mas das pessoas com quem se cruza, porque menciona, e há um texto muito divertido em que está a falar de ex-namorados e diz, vamos supor que é o Daniel. Não, é mesmo o Daniel. Ou vamos supor que é mesmo. Sim. Portanto, e aqueles cuidados que normalmente se tem de não dizer a coisa exatamente, por exemplo, eufemismos para não dizer vomitar ou para não dizer... A Tati diz sempre tudo, sim, inclusivamente... sim. Os nomes das pessoas, e pronto, obviamente algumas pessoas não reagem bem a esse excesso, digamos assim, de exposição. O que há de... Porque um diário também às vezes é um bocadinho uma ficção. Sim. Nós no diário pomos aquilo que aconteceu e aquilo que gostávamos de ter acontecido. Ali quando eu provocava a minha mãe era ficção, mas depois o que eu faço... Mas depois no registro da crónica, qual é a diferença entre o real do diário, digamos assim, e o criar uma personagem que é a Tati Bernardi? Eu acho que tem uma mistura, assim, né? Quando eu escrevo, acho que tem uma mistura de... Eu tenho que olhar para ali, mas eu quero tanto olhar para eles. Posso fazer uma mistura? Vou fazer uma mistura, tá? Porque, enfim, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu acho que, primeiro, eu faço uma literatura de vingança. Eu gosto de me vingar das pessoas escrevendo. Então, alguém que falou um negócio que eu não gostei, um namoro que não terminou bem, uma coisa que eu queria dizer para minha mãe e não consegui dizer. Então, só dá para sair em primeira pessoa, né? Quando Eu até participei de uma mesa literária sobre luto recentemente. Lá em São Paulo tem a Feira do Livro do Pacaembu, que foi semana passada. E eu fiz uma mesa super bonita sobre luto com 2 escritores que lá em São Paulo são super conhecidos, que é a Natália Timmerman e o Christian Dunker, que é um psicanalista. O Christian Dunker escrevendo sobre a mãe dele... Que também faz podcast. Que também faço podcast com ele. O Christian Dunker escreveu um livro sobre a morte da mãe, o luto, e a Natália Timmerman sobre a morte do pai, o luto, né? Então era uma mesa sobre luto. E eu terminei um casamento, então estavam os 3 ali... E foi uma comoção, porque os 3 não conseguiam fazer a mesa, a gente só chorava, e uma plateia de 200 pessoas, todo mundo chorava. Foi uma grande catarse. Mas aí eu era mediadora da mesa. E os 2 escreveram o livro em primeira pessoa, que é isso que você está me dizendo, da exposição, de ter que falar eu, não pode ser a história da Joana, não pode ser a história da Luciana, né? E eles falaram que a dor do luto é tão grande que eles tentavam pôr numa terceira pessoa e a história não saía. Porque muitas vezes a gente escreve para ter uma cura psíquica, né? Para organizar o que você está sentindo e obter alguma cura a partir disso. E se você fica pondo num personagem ou fazendo eufemismo da história, não contando como aconteceu, não tem essa busca que você tem para entender, para se curar em algum lugar. Então,
Então, essa é uma resposta. A outra resposta é que quando a coisa é mais direta, ela é mais provocativa e tem mais humor. Então, provoca, talvez, por um lado negativo, de quem lê ficar se sentindo um pouco angustiado, mas também provoca porque tem o riso, né? Eu não acredito que ela vai contar da dor de barriga dela com detalhes. Eu não precisava saber quantas vezes ela foi no banheiro. Mas é isso que faz, né? E eu gosto muito de ler esse tipo de livro. Eu não gosto de gente que escreve com medo de soar ridícula ou com medo de soar muito vaidosa, porque tem muito isso assim, né? Da pessoa que fala que quer escrever um livro sobre um trauma. Mas aí cita 1000 filósofos para falar do trauma que é dela. Porque se ela for falar diretamente do trauma dela... Ah, não, isso vai ficar muito autorreferente, muito vaidoso. Então eu quero falar do meu trauma, mas eu vou citar Platão, Freud, Aristóteles, Deleuze. Aí você termina o livro falando, tá, e você? O que você sentiu? Eu acho que esse é provavelmente também o segredo e a razão de tantas pessoas se identificarem com as crónicas. Exato, porque senão eu vou estudar filosofia, eu não sei o que se passou dentro de você. Mas por outro lado, esse exercício de exposição que é corajoso, a Tati fala de coisas, se não leram os livros, leiam, que a maior parte das pessoas não tem coragem de falar sobre si mesma, sobre o corpo, sobre o que acontece, sobre os desastres da vida cotidiana. Mas quando não se é conhecido, eu diria que é mais fácil. Mas quando a Tati se torna uma autora muito conhecida, uma colunista muito famosa, tornou-se mais difícil esse jogo da exposição. Tornou-se mais engraçado. Porque mais agora, divertido? Porque às vezes eu estou na farmácia comprando Porque as pessoas têm medo de aparecer na crónica. Outro dia eu estava na fila da farmácia comprando uma pomada de assadura para minha filha. Uma mulher colou do meu lado e falou, você acha que eu aumento a quantidade de antidepressivo? Porque eu não estou dormindo, eu li seu livro sobre pânico e meu psiquiatra falou que não é para aumentar. A mulher parou do meu lado para eu receitar remédio para dormir. Então tem umas coisas, ou então assim, outro dia eu estava na feira, uma mulher veio me abraçar, eu vi que você se separou, eu sinto muito, então, mas é engraçado, né? Agora tem uma coisa assim da coragem, né? Quando falam para mim, você é corajosa porque você se expõe. Mas também é a única coragem, porque eu sou medrosa para todo o resto. Tipo assim, eu não pego o avião bem. Só no papel, só na página. Só meio que para escrever. É pessoa jurídica é corajosa. A física o tempo inteiro está com medo de bactérias e doenças e avião. O avião vai cair, tudo isso. Tudo, assim, eu sou muito medrosa e assim... Tipo, eu viajo com uma necessidade de remédio maior que de roupa, quase, assim. Eu estou o tempo inteiro com medo de alguma coisa. Mas na hora de escrever, assim, e eu gosto muito de me expor ao ridículo. Eu acho que eu devo ter um superego que vibra, porque, ai meu Deus, ela se expõe muito ao ridículo. Tem um escritor que eu gosto muito, eu não sei se ele é traduzido para cá, que é o David Sedaris. Está. Que é um ensaísta americano. Acho que na verdade ele nasceu grego, mas ele morou a vida inteira nos Estados Unidos. E ele fala uma frase que é: o que as pessoas que não escrevem, as pessoas que não são escritores, fazem com um dia ridículo da vida delas. Porque ele fala, se eu fico 10 horas numa fila burocrática, sei lá, para tirar um visto, ou se eu caio no meio da rua, ou se eu sou mandada embora do meu trabalho, sofro uma demissão, ou se eu levo um pé na bunda, aqui fala levar pé na bunda? Não. Alguém se separa de mim, me dá um fora. Uma tampa. Uma tampa? Leva uma tampa. Ele fala, eu vibro. Eu fico feliz porque, meu Deus, é um livro, é um assunto, é uma crônica. Por favor, vida, dê errado para eu ter... Quanto pior, melhor, não é? Quanto pior, melhor para o escritor, né? Eu tenho uma amiga que ela ligou para mim um dia desesperada, porque ela sofreu um aborto espontâneo, ela queria muito o filho, ela chorava e falava, mas agora eu sei sobre o que é o livro, tipo, quase comemorando, é muito louco isso. E daí o David Sedaris, eu fiz um curso dele e ele perguntava, né, o que as pessoas que não escrevem fazem com isso? O que se faz com isso, né? Porque se escrevermos sobre isso, a pior coisa, vamos à repartição de finanças, perdemos o dia inteiro. É mau, mas é bom, porque pode dar a crónica, não é? Exato. No caso do E a doida sou eu, a escrita
vista se calhar também um pouco como terapia, é Dita dada altura, Depois a Louca Sou Eu, é um livro sobre o medo, não é? Sobre o medo, sobre a luta contra a ansiedade, contra os ataques de pânico, ou a tentar compreender-se nesse quadro dos ataques de pânico, o turbilhão permanente na cabeça, e é a descrição desse estado que se calhar para uma pessoa que não tem isso, por um lado aprendemos como é viver com essas características, mas por outro lado o livro também é uma espécie de tentar pacificar-se com essa natureza própria. Este medo, que é o tema do livro, é um medo que parece-me que é mais geral, não é só o medo da ansiedade, dos ataques... muita coisa, angústia. Que medos... o que eu queria saber é se ao escrever o livro algum desse medo desapareceu ou diminuiu, ou não? Diminuiu o medo de falar que eu tenho isso, né? Tava até contando para a Renata, minha amiga que veio comigo do Brasil, que assim, agora se eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu falo, tô tendo uma crise de ansiedade, acho que eu vou embora. Ah, você precisa de ajuda? Não, eu já sei o que é isso, tem aqui um remedinho. Antigamente eu tinha pavor, porque eu achava que era um ET. O que é isso que eu tenho que está me dando uma ansiedade louca, né? Eu falo que eu trouxe a crise de pânico para o Brasil. Porque eu tenho crise de pânico antes de ser modinha. Eu tenho desde a infância. Ninguém sabia que nome tinha isso, né? Os meus avós tinham. Mas é algo que aparece cada vez mais, mesmo na ficção americana, nas séries, cada vez não, aparece agora mais. assim, se você não tem crise de ansiedade, você está fora da moda. Você tem algum problema, você é esquisito. Quando eu lancei o Depois a Louca Sou Eu no Brasil, ficou um mês best-seller de jornal, era o terceiro mais vendido do país, assim, porque... E quando eu lancei, eu pensei, vai ser muito nichado, nichado é uma palavra... Sim. Vai ser muito segmentado, ninguém vai... Imagina, uma pessoa... Se identificar, não é? Uma pessoa que fica tendo crise de ansiedade em tudo quanto é lugar, quem vai comprar esse livro? Best-seller por um mês, vendeu tipo 80 mil cópias, que para livro é muito. O que acha que as pessoas... Porquê é que as pessoas reagiram assim? Foi o olhar de repente para Porque eu acho que para estava a todo estranheza? mundo, era uma época, eu lancei esse livro tem uns 14 anos, acho, lá no Brasil. Uns 10, vai. E estava todo mundo com isso contido, eu não sei o que eu tenho, né, porque... eu lembro que quando eu comecei a ter isso, eu fui no neurologista fazer ressonância da cabeça. Não era normal você ter crise de pânico, né? E eu lembro que teve uma viagem que eu ia fazer para a Argentina, que eu tive um piripaque na fila de embarque, e eu falei para as minhas amigas, alô, tipo falso, meu celular não tinha tocado, alô, mamãe internou? UTI? E saí correndo da fila, e era uma crise de pânico. Aí as minhas amigas ligaram para minha mãe, eu tô na academia, aconteceu alguma coisa. Eu tinha muita vergonha de ter. 5 anos depois, essas amigas que não entenderam nada começaram a ter, o marido delas começou a ter, foi um negócio assim, meio a histeria do momento, assim, né? E há um herói que eu também nunca tinha visto descrito com tanta perfeição e com tanta a ideia do livro é causar ansiedade em quem lê, por isso tem gente que me odeia. Mas o herói a que eu me refiro é o Rivotril sublingual de 0,25 ml. Ele veio comigo do Brasil. Pois imagino. Ele veio. É assim, eu de repente é uma personagem do livro, não é? Total. Sim. Eu tenho horror a fazer apologia a remédio, porque o remédio é a pior coisa do mundo. Eu aumentei terapia. Rivotril eu só tomo para entrar em avião, eu não tomo nunca. Porque é uma porcaria, né? Pode aumentar, pode dar demência, você fica esquecido, principalmente esses remédios para dormir, né? Stilnox, é uma bomba. Mas eu ando com ele na bolsa, só de saber que ele existe. Eu já não tenho. Sim. É muito doido isso. Sim, e a questão da saúde mental e do equilíbrio psicológico das pessoas, se calhar há 10 anos também não era um tema tão central nas discussões como é hoje. Sim. De alguma maneira o livro foi um dos primeiros a trazer esse assunto para o discurso Acho que sim. normal das pessoas, que era um tema que não se falava. Sim, Era com um humor, tabu. né? E com humor, você poder rir. Eu diria que era um tabu quase como o sexo, não é? E se calhar o sexo deixou de ser tabu e os problemas... Saúde mental virou um grande tema. Um grande tabu. E de certa maneira descomplica um pouco através do humor, ou seja, é obviamente um problema que é preciso ser tratado, acompanhado, etc. Sim. Mas não é necessariamente um tema
que temos que abordar de uma forma muito chata, muito triste. Não, Sim. pode-se fazer humor com isso. Eu acho que tem uma barreira também, que assim, o machismo, já de saída a mulher já é louca pro machismo, né? Então, há 12 anos atrás, eu escrevi um livro sobre loucura sendo mulher, deu muito motivo para machista falar, ai, mais uma histérica, mais uma mulher louca. Quando vendeu pra caramba, inclusive para homem, os homens compravam, vinham falar comigo, porque para homem ainda é mais difícil ter crise de pânico, né? Porque, não sei se aqui em Portugal fala que é mimimi, que é frescura, lá no Brasil fala, isso é mimimi. Então, chamar a atenção. Chamar a atenção, é carência, não sei o quê. Então, quando eu lancei lá atrás, era mais, acho que não tinha chegado tão forte essa nova onda feminista para dizer da importância de uma mulher escrever, se expor, se contar, porque isso é um ato político também, a mulher que escreve, que se coloca, que conta a sua história, porque assim, não era frescura. Por que eu tenho crise de pânico? Por machismos que eu sofri, por relação com meu pai, um abuso na infância de um tio que não sei o quê. Não é à toa que você chega num lugar de angústia ao ponto de ter pânico. Então é muito mais um ato político necessário do que um livro, mas eu fiz para ser engraçado, porque eu acho que o humor, ele fura qualquer bolha. Com o humor, você dá exatamente o recado que você quer dar, e ele pode ser um recado muito sério, ele pode ser um recado político, ele pode ser um recado feminista, sociológico, mas por ser engraçado, ele fura a bolha. E o humor é algo que provavelmente não se aprende, mas que se aperfeiçoa. Sim. Quero dizer, há técnicas que a Tati usa, sabendo que isto vai resultar, isto é engraçado, as pessoas vão rir ao ler isto, e outras que se calhar ou é intuição. Como é que, enquanto humorista, como é que foi a sua aprendizagem? Eu, quando era bem novinha, assim, com uns 14 mais ou menos, minha mãe resolveu me colocar na terapia. Na escola eu era muito palhaça, porque eu era invisível, né? Aquele aparelho, aquela botinha, então para alguém me enxergar e gostar de mim, eu fazia palhaçada o tempo inteiro. O auge da minha vida, assim, até hoje, eu não lembro de um dia mais importante do que esse. Eu era ostracizada na minha escola, tinha 2 amigos, era nerd, ficava na biblioteca lendo, não era do esporte, era esquisita e tal. E aí teve uma daquelas coisas de final de ano de apresentação de teatro, então a bailarina dança, a que dança folclórica, não sei das quantas, aí o menino fortinho faz uma capoeira, né? E eu, nerd, fui lá, falei, eu quero me apresentar. Eu devia ter, 9, 10 anos. O que essa tonta vai fazer, né? Ninguém nem gosta muito dela. Aí eu fui lá na frente e eu imitei todos os professores. Eu fiquei anos estudando trejeitos, e eu fui lá pra frente e não falava quem era. Eu só punha a roupa de cada professor, assim, que eu levei, e imitava. Tinha uma lousa. A hora que eu acabei, a minha escola tinha, 700 alunos. Todos ficaram de pé para me aplaudir e todos os professores estavam no chão, rolando de rir. Aí nesse dia, com 9, 10 anos, eu falei, entendi. Foi a glória. Não, eu não tive nunca mais na minha vida um momento daquele, assim, porque assim, eu vinguei 10 anos de bullying, entendeu? Já está a vingança, não é? A vingança. Era a vingança. Aí a partir disso eu fui vendo, aí eu ia para a terapia que minha mãe me colocou, o analista ele começava a fazer assim porque ele queria rir. Eu contando, sei lá, meu avô morreu, só que eu contava de um jeito, eu percebi ele assim, sabe? Aí eu falava, acho que eu sou engraçada. E aí acho que eu fui refilando isso, né? A coisa do punchline, do time, que o Ricardo Araújo Pereira fala tanto no podcast dele, de você refinar isso, tal, principalmente em texto. Isso que você falou, né? Vou contar a história de Paulo, nome fictício, entre parênteses, o nome dele é realmente Paulo. Então, acho que essas coisas eu fui refilando. Sim. E a mãe, inicialmente, espreitava o diário. Agora não precisa de espreitar, porque os livros e a coluna é publicada. Minha mãe, já que minha mãe lia, eu falei, então agora vamos fazer mais gente ler, né? Sendo que ela também é uma personagem recorrente. Sim. Como é que ela reage a ser uma personagem também ela das odeia. crónicas? Odeia. A minha mãe, esse último livro depois, o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, a história, é uma personagem, ela chama Essa Karine. É ficção, não é? Autoficção, né? Ela chama Karine, mas assim, o meu nome é Tatiane, então eu só...
Então eu peguei um carinho, e lá no Brasil, esses nomes terminados em Anne, você sabe que a pessoa nasceu pobre. Então assim, Karina é rica, Karine se fudeu, entendeu? Tatiana estudou num colégio bacana. Tatiane sofreu para chegar em algum lugar, entendeu? Então eu meti logo um Karine, que era pra galera ver que tinha vindo lá da Zona Leste, que nem eu. E é um livro que tem coisas inventadas, mas tem uma base de verdade, assim, profunda, né? E o que é esse livro? Eu me vejo grávida de uma menina, que é exatamente o que aconteceu. Eu tenho uma filha, né, a Ritinha, que aliás chama Ritinha porque metade da família é portuguesa, metade italiana, e tem Rita em Portugal e na Itália, né? E por causa da Santa Rita, que eu sou devota. E aí eu grávida de uma menina, eu começo a pensar assim, eu comecei a ficar com medo da minha filha nascer maluca. Porque eu sou maluca, minha mãe é maluca, minha avó era maluca, meu avô... Então eu fiz um livro que é um tratado sobre a loucura da família. E assim, e aí eu fui fazer esse livro e eu fui vendo que não tem ninguém na minha família que escapou. Tipo, a minha mãe é louca, minha avó, meu avô, meus tios, meu pai... O livro é uma espécie de proteção para a filha? Na verdade é um amuleto. É um tratado de, sei lá, tentando organizar assim. Não, ela vai ser um pouco louca, não vai ter jeito. Só que aí eu fiz aprender com a viver humor, com isso, né? E assim, mas ele também é um livro para quem, a pessoa que lê, ela vai se reconhecer, porque toda a família é louca, né? As coisas, não é que tem um psicopata ali que saiu atirando, mas aquelas loucuras de mania, toda a família vai se reconhecer, né? Minha mãe ficou um mês sem falar comigo. Você expôs todo mundo. Eu falei, mãe, mas isso é amor, não é o que vocês me ensinaram? Lá no começo, na infância, quando vocês falavam que eu era ridícula, não era amor? Eu tô agora só me vingando nesse amor aí. Como é que foi diferente de escrever ficção do escrever a crónica? Porque a crónica também tem um ritmo e tem uma dimensão diferente. Sim. Um romance tem outro corpo, outro fogo. Isso aí é a coisa mais difícil para mim. O que eu faço todos os meus romances são 80 crônicas que eu juntei. Eu não consigo pensar, eu sou roteirista de cinema também, né? E aí tem a escaleta que você faz, tal. Para romance, eu penso a história que eu quero contar, eu divido em capítulo e cada capítulo eu faço tipo uma crônica. Porque senão eu me perco, eu não sei como as pessoas escrevem romance, porque eu escrevo crônica, eu tenho coluna... Mas a crônica sai naturalmente. A crônica, eu tenho crônica desde os 18 anos, desde os 19 anos eu tenho crônica ou em revista ou em jornal. Então assim, eu tenho 45, então há mais de 20 anos, toda semana eu escrevo uma crônica. A não ser essa semana que eu estou em Portugal, eu não vou escrever. Eu vi no site está de férias. De férias. Então sai fácil. Então eu penso o livro e divido em capítulo e cada capítulo tem um formato assim, não é exatamente uma crônica de jornal, mas eu penso 3.000 toques eu resolvo esse capítulo, 4.000 eu resolvo esse. Porque se eu pensar em sentar e escrever 200 páginas... E algumas crônicas também são contos, não é? Sim. Também há crônicas que têm... Tem mais uma pegada de conto. Agora, ficção exatamente, eu não sei, não me interessa escrever. Tudo parte de algo que aconteceu comigo. Certo. E na crônica, ao fim de tantos anos, já aconteceu a clássica crónica que quase todos os cronistas brasileiros têm, uma crónica branco. Do não assunto, de não, até o Braga, o Ruben Braga, de não ter assunto, que é uma crónica clássica. Nunca foi preciso. Eu acho que... Não, porque tem muita gente que eu não gosto. Tem uma lista grande. Dá Então, para a vida toda, não? Quando falta assunto, eu falo de que eu não me vinguei da quinta série B da escola, entendeu? Eu não tenho... E eu tenho também um Word com assuntos, assim, que eu vou... Para quando faltar... E a vantagem dos inimigos dos quais nos podemos vingar é que eles estão sempre a aparecer mais, não é? Não, sempre renova um desgraçado. Nunca acaba de aparecer, então tem sempre alguém para eu me vingar, então sempre tem assunto. E tem as mais bonitinhas também, da galera que eu gosto, ou algum perrengue que eu passei. Eu nunca tive... Para livro, eu já fiquei 5 anos, tipo, eu recebi o adiantamento e o livro não sai. Mas para crônica, sai. E no primeiro, Depois a Louca Sou Eu, era muito centrado na Tati, na sua vivência, nas crises de ansiedade, etc. O Homem é Objeto
olha mais para fora. Sim. Eu diria que o tema principal, que aparece muitas vezes, é a questão do machismo. Sim. Que em 2024 já devia ser um tema que falávamos como coisa antiga, passada, mas infelizmente é cada vez mais voltar a falar, é importante voltar a falar ou continuar a falar sobre isso. Outros temas também, mas eu acho que o machismo atravessa o livro todo. Aliás, uma das crónicas tem a ver com a questão do homem-objeto, da visão que os homens têm sobre si mesmos e muitas vezes que as mulheres e as mães têm sobre os filhos, como o tadinho, não é? Sim, o neném, o queridinho. O desgraçado que não consegue fazer nada e quando faz qualquer coisa tem que ser recompensado, elogiado, etc. Eu sei que a Tati também assume-se como feminista. Eu gostava, e o feminismo tem vindo a ganhar muitos matizes diferentes nos últimos anos. Em que tipo de feminismo é que se reconhece mais? Porque também há um certo feminismo com o qual às vezes se irrita. Sim. E também contra o qual escreve. Eu não faço um feminismo militante, assim. Eu acho que para militar tem as sociólogas, as historiadoras, as psicanalistas, enfim, eu acho que teria que ter um lugar de academia, de uma linguagem mais erudita, tal, ou mesmo ser da luta, ser aquelas pessoas que o tempo inteiro estão ali, né? Eu não tenho esse perfil, o meu perfil é uma provocação pelo humor, então eu tiro sarro de situações em que o homem foi o reizinho, o preguiçoso, ou, né? Então eu não faço militância séria, eu faço uma militância pelo humor. É um feminismo mais prático do que teórico. Exatamente, eu digo que eu tenho uma vida feminista e eu tenho um texto que faz uma provocação às mulheres e aos homens, mas não tem aquela militância do cartaz, do vamos lá, vem pra rua, eu até vou, tal, mas não é o tipo da militância mais séria que eu sei fazer. Agora, tem uns exageros do feminismo que sempre me irritaram, mas aí com a chegada do Bolsonaro eu fiquei bem quietinha, porque eu acho assim, quando você tem um governo fascista por 4 anos, não dá para você tirar sarro de nada que é da esquerda. Uhum. Então você se junta ali com a esquerda, porque o meu olhar, ele é um olhar sempre de tirar sarro. Eu sou de esquerda, mas eu tiro sarro da esquerda. Uhum. Eu sou feminista, mas eu tiro sarro das feministas, porque eu acho que isso até fomenta a discussão, né? Mas aí quando você tem um governo de 4 anos fascista, você não vai sacanear a esquerda, você fica bem quietinha. Não vai dar munições ao inimigo. E dar porrada na direita, entendeu? No fascismo. Então eu fiquei lá de mão dada com o povo. Porque tem umas feministas que falam, não pode ter sexo com jogo de poder, ou seja, você nunca vai poder achar um chefe sexy. Pelo amor, os meus chefes são tudo sexy. Se eu quiser transar com o chefe, eu vou transar com o chefe. A feminista que não vai se meter nisso, entendeu? Vem se meter na minha vida sexual. Então eu tirava sarro disso, né? Mas sempre achando que eu podia ganhar um salário até maior que o dele, entendeu? Então é feminismo, só não vem se meter no... Mas aí com o Bolsonaro eu falei, não vou bater em feminista não, vou bater em fascista, entendeu? O que é que foi, para além das desgraças, como por exemplo a forma como geriu a crise do Covid-19, que foi um desastre, para além de todos o reacionarismo, o conservadorismo extremo, todos os erros e atropelos de direitos que ele cometeu, mas enquanto cronista, enquanto opinadora, o que é que foi mais complicado para a Tati, cronista e figura pública, de atravessar nestes 4 anos? O mais complicado foi alguma coisa que a gente pudesse rir, porque era muito triste, né? Principalmente no Brasil. Teve uma época que estava morrendo assim, era surreal, era muito... Acho que eu nunca passei por um negócio mais triste, assim. E assim, amigos próximos meus perdendo parentes e... O primo, não é? Há uma crónica sobre um primo que foi importante na infância e que de repente virou para a extrema-direita. Exato. Não, isso também, né, da extrema-direita. Meu pai é bolsonarista, metade da minha família é bolsonarista. Isso muito triste, mas eu estava me referindo ao Covid. Ao Covid, porque você falou essa época Covid e Bolsonaro. Sim. Não, foi trevas no Brasil, porque assim, eu acho que o Brasil foi... Está entre os 3 países que pior lidou com a Covid, que mais teve morte, né? Foi tipo, o Bolsonaro não queria comprar vacina e ficava rindo de quem morria asfixiado, ele fazia...
E Era ia. uma gripezinha, não é? Gripezinha. Um Gripezinho, um resfriadinho, né? Então, assim, é horrível. A Renata que está aqui comigo perdeu o pai para Covid. Então, isso, assim, trevas total. A Covid e ele, as duas coisas, né? Trevas. Então, foi uma época que o meu texto virou um texto mais político, mais sério. Não dava para rir. Não tinha, né, muito... E há uma crónica muito engraçada em que fala da vovó Riaça. Sim. Imagina uma parte de si que fosse acho que todo mundo tem um conservador dentro de si, né? Todas as pessoas têm uma parte conservadora e joga com isso. Eu morava de frente, agora não moro mais, mas eu morava de frente a uma universidade, que é a PUC, em São Paulo, que tinha festa todo dia, eu não conseguia dormir. E eu super de esquerda, tá? Um dia desci, seus drogados! Foi a vovó Riaça que desceu. Eu quero dormir! Vagabundos! Eu falei, gente, a pessoa que não consegue dormir, ela vira uma vovó Reaça. Total. Aí foi muito bom, porque um menino de 18 anos falou, aí gatinha, que classe você tá? Vamos dançar e usar maconha e se abraçar, né? Na hora eu virei um jovem, ele me rodopiava. Eu tinha ligado para a polícia, eu cancelei a polícia. Juro por Deus. Eu falei, olha, vem pra cá, drogas. Eu falei, me enganei. E fiquei lá, cervejada. Muito bom. Como quase inevitavelmente, para alguém que escreve da maneira como a Tati escreve, também já conheceu o caráter destruidor da palavra cancelamento, não é? Sim. De estar nas trends do Twitter com discursos... muito xingada. Xingar, não é? Com discurso de ódio, etc. E eu reparei, eu sublinhei uma frase neste livro do Homem-Objeto em que diz: e me tornei uma coitada, preocupadíssima em não levar pancada nas redes sociais e perdi o que eu tinha de melhor, que era uma expansiva aptidão para levar pancada nas redes. Exatamente. A questão é, levar pancada nas redes em 2024 é diferente do que era levar pancada nas redes em 2014. Agora há muito mais violência, muito mais agressividade. Quando eu sou cancelada por gente mais limitada de pensamento, fascista, a galera que está ali meio escritório do ódio, escritório do crime, sei lá, eu falo, eu tô no caminho certo, porque eu tô apanhando de gente muito tosca, sabe? O que me dói é quando eu apanho de gente que eu concordo com a pessoa, que eu penso, se eu fosse, eu queria estar lá me batendo, porque a pessoa tá certa e eu tô errada. Pessoas que eu respeito intelectualmente, assim. Um outro erro que eu cometi quando eu era muito nova, eu tinha uma coluna numa revista masculina bem machista. Eu devia ter 20 e poucos anos, né? E aí eu escrevi um texto muito desrespeitoso com mulher. Assinado. Publiquei, né? Eu tenho 45, eu tinha 20. E eu venho de publicidade, trabalhava em agência de publicidade, que é um ambiente extremamente machista, e se você não faz piada junto com os homens, você não pertence. Então eu fui criada ali, naquele ambiente, a fazer piada. Piadas machistas, e isso era da época, não dá para negar que a gente já passou por isso, né? Então, dessa época, eu tenho um texto falando de uma briga entre mulheres, uma mais inteligente, uma mais burra gostosa, sei lá, era um texto medonho, mas que eu escrevi com 20 anos. E aí, com 40, agora alguém achou e colocou no Twitter. E aí, assim, eu fui destruída, mas com argumentos que eu acredito hoje, entendeu? E aí não adiantava eu entrar lá e falar, eu escrevi há 20 anos atrás, né? Sim. A única coisa que eu falei eu me arrependo desse texto, desculpa, vocês todos que estão me xingando estão certos. Aí parou, né? Agora, isso é uma coisa que me dói. Agora, quando fala, sei lá, me xingam porque o cara gosta da ditadura, por exemplo. Aí eu falo, mano, se você me odeia é porque eu tô bem, entendeu? Porque eu tô no caminho. Se você me odeia, é porque eu tô no caminho certo, entendeu? Sim. Aí esse tipo de cancelamento não me pega. E neste momento, porque eu acho que é uma das causas da polarização, não só no Brasil, nos Estados Unidos, agora também começa a acontecer em Portugal,
o discurso de ódio, que também vem muitas vezes com a desinformação, os fake news, etc. E há um lado muito violento e agressivo e que condiciona muito a maneira como as pessoas pensam e como dialogam, ou deixou de haver diálogo, se agridem. Tornou-se um lugar quase irrespirável. Eu conheço muitas pessoas que deixaram simplesmente de usar no caso de Tati deve ser mais difícil, porque sendo figura pública... Eu estava na lista, assim que o Bolsonaro ganhou, há 5 anos e meio, 6 anos atrás, assim que ele ganhou, tinha uma lista de detratores, essa palavra aqui, detratores, as pessoas... Sim. Tinha uma lista de detratores do governo, que assim, se ele desse o golpe, eram as pessoas que iam presas. E a lista tinha, sei lá, 80 pessoas no Brasil inteiro e eu estava na lista. Aí foi muito engraçado a quantidade de gente que me ligou para dar parabéns. Pois. Aê, tá na lista, aê! É como aquela lista dos mais influentes da Time, não é? Tipo assim, tá fazendo um trabalho bom, tá na lista dos detratores. Só que eu contei isso para minha mãe começou a correr com a cidadania portuguesa. Você precisa ir embora com a tua filha, você precisa ir embora. A cidadania portuguesa, portanto, também é para o caso, complicado. Se algum dia voltar a dar para o torto, se complicar... minha mãe começou a ver cidadania portuguesa e italiana, que eu tenho os dois, né? Porque assim, a gente riu e tal, mas se ele tivesse dado um golpe, eu estava na primeira lista dos 80, assim, sabe? Depois ele fez outras. Não deixa de ser curioso que em 80 seja alguém que escreve humor e que faz humor. Mas é isso, o humor tem muito poder, né? O humor fura a bolha. Às vezes um humorista é mais perigoso do que um sociólogo. Sim. E ofende mais a estupidez, se calhar, do que um discurso racional. E eu estou agora no Brasil, eu fui processada pelo Ministério Público, porque no dia das eleições eu fiz uma foto da minha casa, fazendo assim, que eu ia votar no Lula, e alguém achou uma brecha na lei para dizer que figura pública, quando conta em quem vai votar no Instagram, está fazendo boca de urna. Okay. E assim, eu estava no meu Instagram, né? Boca de urna aqui vocês entendem. Boca de urna você tá ali falando, vota nesse aqui, o número é esse, né? Eu estava na minha casa, só que alguém achou uma brecha e o Ministério Público está me processando nesse momento, lá no Brasil. Então você imagina... Numa ditadura, se eu estou sendo processada pelo Ministério Público com um governo de esquerda. Sim. É surreal. E como é que imagina, eu acho que isto é uma questão que apoquenta muita gente em muitos lugares do mundo. A democracia está em risco em vários... No domingo, as eleições em França podem dar governo de extrema-direita, que era uma coisa impensável há alguns anos. Eu não tenho problema nenhum com a direita, acho a direita ótima, o problema é a extrema-direita. A extrema-direita, exatamente. Embora a escrita da Tati não seja política, mas obviamente que reflete a sociedade e o tempo em que vive. Como é que imagina, e tem uma filha de 5 anos, 6, quase 6, como é que imagina o futuro da sua filha daqui a 10, 20 anos, o Brasil em que a sua filha vai crescer? Consegue ser otimista ou eu acho que não? A gente precisa, e aí acho que está dentro disso que eu estava falando, de poder contar nossas histórias, né? Eu estudo psicanálise há uns 7 anos. Eu acho que o Bolsonaro ele surge no Brasil porque a gente não pôde falar da ditadura que a gente viveu na década de 60, né? Teve anistia. E há muita gente que nega quase, não é? O meu pai, ele nega, ele fala que não teve a ditadura, que a melhor época do Brasil, inclusive, foi durante a ditadura, mas ele nega, o meu pai nega que teve tortura. A ditadura, ele fala que foi a melhor época do Brasil. Inclusive, meu pai e minha mãe se separaram por isso, que minha mãe falou, como é que eu posso ficar com alguém que acha que não teve tortura, né? Eles separaram, eu era pequenininho. Então não foi vivido isso, né? Tem corpos que os pais nunca acharam, que não foi enterrado, né? E acho que aí depois volta um bolsonarismo, justamente é tipo o retorno do recalcado para o Freud lá, para a psicanálise. Como a coisa não está resolvida, né? Não tem o nome, não teve os militares lá, não foram presos devidamente, os corpos não foram enterrados devidamente, isso volta, né? Fica voltando. Então, acho que é por isso a importância de narrar, desde uma coisa assim, uma mulher que narra a sua infância, uma mulher que narra um abuso, uma mulher que narra às vezes o abuso é um relacionamento amoroso que você teve, um abuso não é um estupro, às vezes um abuso é um abuso moral,
mas poder narrar para resolver. A minha esperança está em narrar, o máximo que der, sabe? Tem muito movimento agora no Brasil que se assustou com o fascismo, com o Bolsonaro, de mais um documentário sobre a ditadura, mais um documentário, sabe? Tem essa... Eu acho que quanto mais narrar, mais esperança de... E assim, a minha filha, ela já nasceu... É muito impressionante isso. Quando a minha filha tinha 4 anos, ela olhou para mim e falou, eu não vou em pediatra homem. Eu quero uma pediatra mulher. Tem um movimento de poder verbalizar uma coisa que incomoda no corpo, que uma menina de 4 anos já consegue falar. Eu fui conseguir falar isso... E já encontra vocabulário para dizer já isso, tem, né? então assim, já tem um movimento. Claro que é dentro de uma bolha progressista, branca, a gente tem que aumentar. Isso para a periferia, né? Mas assim, a minha filha conseguiu verbalizar. Ela ia no pediatra, ela só chorava. Aí o pediatra falava, tem que levar num psiquiatra, ela tem alguma questão mental. Homem, né? Perdão. Eu concordo totalmente. Aí eu cheguei, e ela só chorava. Aí ela chegou, ela tinha 3 para 4 anos. Eu cheguei em casa e falei, ela falou, não quero tirar roupa para um homem, me leva numa pediatra mulher. Verbalizou isso com 4 anos. Chegou na mulher, ela... Eu até arranquei ela pele aqui, desculpa. Não tinha problema nenhum, ela só estava incomodada de ser um homem e verbalizou isso com 4 anos. Então, para mim, isso é esperança, assim, de mulheres podendo verbalizar, sabe? Falou do Freud ainda agora, sobretudo no primeiro livro, Depois a Louca Sou Eu, há muitas referências a psicanalistas, psiquiatras, alguns que foram namorados ou com quem fez muito trabalho também de lidar com a ansiedade. Está querendo dizer que eu namorei muito psiquiatra? Está no livro. Eu namorei mesmo. É muito prático, gente. Faz a receitinha ali na hora. Economiza dinheiro. O Rivotril. A mana ali, ó. Mas também há um interesse, eu sei que tens estudado psicanálise, certo? Sim. Essa experiência toda de ser paciente acicatou essa vontade de compreender melhor como funciona a psicanálise? Eu comecei a estudar psicanálise, acho que as novelas brasileiras vêm bastante para cá, né? E aí eu amava o trabalho da Maria Adelaide Amaral, que fez um monte de minissérie, que eu imagino que algumas tenham vindo para cá, novela também. E um dia a Maria Adelaide Amaral, que é uma senhora uns 30 anos mais velha que eu, um dia falou pra mim que gostava da minha coluna na Folha, e eu falei, não acredito, essa mulher me lê, né? Eu falei pra ela, meu sonho é escrever novela, eu devia ter uns 30 e poucos anos. Ela, então, e ela é portuguesa, então veio escrever novela comigo. Eu fiquei, meu Deus, eu vou escrever novela com a Maria Adelaide Amaral. Aí comecei lá, e ela amava minha coluna, tinha lido meus livros e tal, comecei a escrever novela com a mulher, eu via que não vinha nenhum elogio, e ela mudava todas as cenas que eu fazia. Aí um dia ela me chamou na casa dela pra comer bacalhau, e falou para mim... Era mesmo portuguesa? Muito, é Maria Adelaide Amaral, ela nasceu em Portugal. Aí ela me chamou para almoçar lá e falou, olha, suas cenas da novela são péssimas, são horríveis, você não leva jeito para a novela, mas eu te chamei aqui para te falar um negócio que talvez seja importante para a sua vida. Você tem uma coisa que poucos escritores têm, você tem uma voz que, assim, se a gente lê qualquer texto seu sem assinatura, a gente sabe que é seu. Isso é uma coisa rara, mas é uma coisa que limita muito. Então, para escrever, ela falou, todos os personagens da novela que você escreve, eles são você. Então, ela falou, tem o pipoqueiro, tem o assassino, tem a velha má e tem a criança de 6 anos. Todos são você. Então, não dá para escrever novela. Você não vai conseguir. Então, escreve sobre você. Você tem uma voz. Isso é lindo, isso é raro, mas é uma limitação. Você não vai poder nunca escrever novela. Como é que reagiu a essa Então, hoje em dia eu acho o melhor elogio que eu já levei na vida, mas eu saí de lá puta, porque eu falei, não, eu vou escrever novela. Aí eu fui estudar psicanálise porque eu pensava que, estudando a psique, eu ia poder criar personagens. Nossa, estudando psicanálise, entendendo as pessoas mais, né, eu vou criar um monte... Aí chego na psicanálise, só fico, me entendi, agora eu me entendi, essa sou eu, essa sou eu. Aí eu vi que não ia ter jeito, que eu ia ter que continuar escrevendo em primeira pessoa. É que eu tinha medo disso ser muito autorreferente, vaidade, que é aquilo que eu já falei. Mas quando você escreve muito bem sobre você mesmo, com honestidade, você está falando de todo mundo. Quando essa ficha caiu para mim, que escrever sobre si de um jeito honesto, rasgado, de se expor ao ridículo, você está falando sobre o ser humano, você está escrevendo sobre todo mundo, né? Aí desencanei de novela,
Mas a psicanálise me deu mais munição para eu ir mais a fundo naquilo que eu queria falar em primeira pessoa. E este registro, para além de ser difícil de manter, e a Tati tem sabido fazer isso e evoluído dentro deste registro de exposição da sua vida, mas há algum limite, quero dizer, conseguirá escrever assim a vida inteira, ou vai haver um momento em que, não, parou, já não vou falar mais da minha vida, agora vou falar de outra coisa qualquer, ou isso não é uma coisa que lhe passe sequer pela cabeça? Eu acho que é junto com o amadurecimento, assim, eu acho que eu fui escrevendo junto com eu fui vivendo e crescendo, né, então tem assuntos que hoje em dia não me interessam mais, mas sim em algum momento voltar a interessar. Não teve uma técnica de marketing, assim, de agora vou me vender como uma escritora mais séria, acadêmica, então eu não posso fazer piada sobre relacionamento, sobre dor de barriga, sei lá. Não teve essa coisa Mas eu fui amadurecendo, então os assuntos mudaram. Hoje em dia eu sou uma pessoa com pai e mãe idosos, então tem temas do tipo medo de quando meus pais morrerem. Hoje em dia eu sou mãe de uma criança de 6 anos, então tem o tema maternidade. Me divorciei de um casamento de 10 anos, que é uma coisa muito difícil, então tem o tema divórcio, né? Não é mais a menina novinha querendo uma relação, né? Mas aí é junto com a minha vida, não teve uma estratégia, sabe? E tem coisa que a gente vai enjoando também, né? Você vai lendo, eu leio muito, então você vai lendo bastante, você vai perdendo algumas manias de... Hoje em dia eu não faço mais a sacadinha, que é aquela piadinha fácil e rápida. Eu tento fazer a piada que é um pouco mais elaborada, que é aquela piada que quem está lendo faz assim, não faz assim, sabe? Eu abri mão da sacadinha, mas isso é tudo, é o tempo. Assim, mas ainda sente o impulso, mas controla-se. Sente o impulso? Não, se eu sinto o impulso, vai. Eu não controlo nada na hora que... Às vezes eu falo, não, isso aqui tá brega, eu tiro. Sim. Mas se vem um porradão de piada, eu deixo ir. Sim, sim. E essa aprendizagem da psicanálise também disse que ia tentar perceber como é que são a cabeça das pessoas e também das personagens. De alguma forma pode ser útil para a escrita mesmo de ficção, romance, por exemplo? Ah, com certeza. Porque... Se eu vou para um romance, né, vai ter que ter mais personagem. Tanto que Depois da Louca Sou Eu, sou só eu passando mal em todos os lugares. Eu passando mal em Portugal, na França, na esquina da minha casa, no meu quarto. Em Buenos Aires. Sou eu pelo mundo passando mal. Aí me chamaram para adaptar para o cinema. Faz um roteiro adaptado para o cinema. Aí eu falei para a diretora, como é que você vai fazer um filme de 2 horas, que é uma desgraçada passando mal em todo lugar? Quem que vai ver um filme que é tipo, eu tô passando mal aqui, agora eu tô passando mal aqui? Eu falei, tem que ter personagem, ela tem que ter mãe, namorado, melhor amiga. E aí, em algum momento, o escritor tem que criar personagem. E né? aí a experiência da novela também serviu, não? Serviu. Exatamente. Mas todos eram eu. Eu acho que isso provavelmente esse problema nunca vai desaparecer, não é? Não sei. Bom, já estamos mais ou menos a chegar a 1 hora de conversa e eu gostava, e uma vez que hoje também há limitações de trânsito e de jogo às 8 da noite, passava já a palavra aos espectadores e também vou ver se lá em casa há perguntas que tenham sido feitas no espaço de comentários. Antes de claro, passar, força. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu ainda fico muito deslumbrada que eu sou lida aqui. Eu acho muito legal. Aí eu queria perguntar, quem de vocês já leu alguma coisa minha? Ah, gente. Uau! Muito bom, obrigada. Uau. Eu sempre fico feliz, assim. Uau, muito bom. Lida na Europa, gente. E não, nas raízes ancestrais, não é? De Portugal. Colonizadores. Quem é que faz a primeira pergunta, que é sempre a mais difícil? Força. Não, força. Estamos entre amigos. Só um segundo, porque vem o microfone. Só um instante. Estou a chegar. Tá ligado já? Pronto. Brasileira já. Eu fiz seu curso, enfim, sou fã, estou sempre Que te legal. seguindo. Obrigada. Eu queria saber se, considerando que a gravidez é um momento tão louco que muda tanto o corpo da mulher, e no seu livro também você fala isso dos órgãos que vão movendo e tal. Você usou a escrita para romantizar? Você acha que a escrita te ajudou a romantizar a ideia da gravidez? Porque eu acho que
eu quero muito engravidar, mas eu tenho um pouco essa sensação de olhar para a gravidez de uma forma muito científica ainda, que me gera muita angústia. Sim. Queria saber se para você a escrita te trouxe uma luz nesse sentido. Eu escrevo muito para organizar, porque assim, tem uma coisa que acho que todo mundo tem, não é só escritor, que quando a gente está angustiado, ansioso, abre um monte de caixinha de pergunta e você não dá conta de estar meio fazendo... Acho que não tem problema, não. Não? Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Quando a gente está ansioso ou angustiado, abre esse monte de caixinha de perguntas e você não dá conta de responder tudo, né? Na cabeça, assim. E se. Então eu escrevo muito para organizar isso e, sabe, dar uma... A gravidez foi um negócio muito maluco para mim, porque eu sou muito mental. Então tudo que eu criei na minha vida foi com a minha cabeça. Eu até esqueço às vezes do corpo. Eu vou na minha fisioterapeuta, ela fala, você precisa se movimentar. Se deixar, eu fico 15 horas sentada escrevendo ou lendo, sabe? Aí agora, mais velha, eu comecei a ter artrose. Aí agora eu, né? Mas até 5 anos atrás eu esquecia que eu tinha um corpo. E a gravidez é um negócio que você cria com o corpo. Você não cria com a cabeça. Não existe você gestar um bebê no mental. Então eu era obrigada a sentir meu corpo. Meu corpo dilatando, crescendo, azia, enjoo, dor nas costas. E eu achei isso fantástico. Eu falei, eu quero documentar essa experiência. Eu me senti assim, sei lá, Discovery Channel, sabe? Que loucura, eu tenho um corpo, olha lá o corpo fazendo alguma, né? Então eu escrevi muito para documentar, eu não acho que foi para romantizar, acho que foi para organizar. Mas aí eu começo o livro achando a gravidez um porre, que de fato eu achei. Aí eu paro o livro, com 7 meses de gravidez eu parei o livro, porque também eu já estava, né, fui engravidar com 40 anos, doía tudo. Aí quando minha filha já tem uns 6 meses, eu volto pro livro. E daí você percebe que da metade pro fim eu tô completamente apaixonada por ela. E no começo eu tô tipo, que merda eu fiz da minha vida? Porque eu detestei a gravidez e eu amei ser mãe. Eu amei amamentar. Eu acho que a gravidez, pra mim pelo menos, era assim, eu fiz tudo aquilo para conhecer e ter minha filha. Tem mulher que pira com o próprio corpo. Faz ensaio fotográfico com aquele tetão, né, alisa aquele barrigão. Tem mulher que pira com o corpo e depois nasce a criança, dá para uma babá, tipo, eu só queria fazer as fotos sexy, grávida, né? E eu achei um saco, um azia, um enjoo. Então o começo do meu livro é todo assim, que merda eu fiz, minha família é louca, minha filha vai nascer louca. Aí depois já é muito apaixonada, porque aí é pela pessoa, entendeu? É muito doido nascer um ser humano de dentro de você, é um negócio muito doido, né? Agora ela já tá com, sei lá, 20 quilos, eu falo, nem consegue mais voltar, eu ponho assim de volta, não volta mais. Então eu acho lindo você tentar escrever, de tentar, ou de estar, ou depois, sabe? Eu acho que é uma escrita que é uma única vez, assim, né? Eu gosto muito dessas escritas que, sabe, você faz no quente do assunto, sabe? Hoje, se eu escrevesse um livro sobre gravidez, ele ia ser frio, aí sim ele ia ser técnico, entendeu? Mas aí acho que acabou romantizando porque no final já estava meio apaixonado, mas o começo é bem tipo, se eu vomitar mais uma vez eu vou matar todo mundo. Muito bem, mais aqui à frente, já lá vou, aqui à frente. Olá, Tânia. Oi. Sou muito fã. Obrigada. Liu, a louca sou eu. Ouvi todos os episódios do Calcinha Larga. Que legal. E vou vendo, desculpa alguma coisa, as entrevistas. Boa. Gosto muito de ouvir. Faço terapia, sei que faz terapia há muitos anos. Eu também faço, há mais de 10 anos. Acho que toda a gente devia fazer terapia uma vez na vida. Sim. Sente que precisa, na sua vida, de um drama, e também escrevo, de vez em quando vou escrevendo, e sinto que às vezes preciso de um drama na minha vida, de uma novela, para dar alguma animada. Sente isso também, que vai em busca do drama e da novela para poder escrever? Eu acho, pra você ter uma ideia, eu saí da casa da minha mãe com 26 anos. A minha mãe, ela quase jogou na frente do carro. Uma filha adolescente saindo de casa, já 26 anos, e eu me mudei para a esquina da rua.
E a minha mãe quase morreu. Eu lembro que quando ela estava... Eu fui esvaziando o meu quarto aos poucos. Eu fiquei 3 meses, porque se eu saísse com tudo, eu acho que ela teria tido um infarto fulminante. Então eu fui levando aos pouquinhos, né? E ela chorou. Ela fala até hoje que eu acabei com a vida dela, que ela nunca se recuperou. Eu falo, mãe, eu tenho 45 anos de idade, você queria que eu morasse com você até hoje? Mas ela fala que todas as doenças que ela tem hoje é coisa que eu causei aos 26, quando eu saí de casa adolescente. E eu lembro que nisso de puxar a gaveta, eu fui levando tudo aos poucos, e puxa a gaveta e tira a coisa, caiu um sapatinho meu de quando eu tinha 1 ano. Ela pegou aquele sapatinho, ela ajoelhou no chão, ela passava o sapatinho no corpo, assim. Então, é um negócio assim, eu não quero estar dramática para escrever, eu sou ridiculamente dramática e escrevo, entendeu? Eu quase morro com as coisas todas. Tipo, eu vou ficar 5 dias em Portugal. Ontem, para eu me despedir da minha filha, eu me despedia de cada dedinho do pé dela. O pai falava, o que você está tentando fazer? Eu falei, eu não sei, mas eu preciso me despedir do chulezinho dela, porque senão eu vou 5 dias longe. Então, é um negócio assim, a minha família é ridícula nesse aspecto do drama, sabe? A minha mãe, assim, faz 30 anos que ela tem câncer, ela nunca teve câncer. Mas toda semana ela descobre um câncer. Então, é um negócio assim, enfim, já é dado, entendeu? Aí eu acho bom porque vou escrever, entendeu? Mas não é que eu forço ter... Porque não é preciso forçar, não é? Não está lá, forçar, está lá. Porque tem escritor que fala, eu preciso de um falecimento aqui para conseguir fazer. Não dá para falecer alguém que eu preciso entregar um artigo. Não, eu já estou cagada desde criança e aí vai. Obrigada. Muito bem, há uma pessoa lá atrás que já tinha pedido. Olá. Oi. Eu, enfim, te escutei também durante muito tempo, te escuto ainda nos podcasts e etc. Acho você inteligentíssima. E queria saber, como você lê muito, e eu vejo isso nos posts, etc., quem te influencia e quem te influencia a ponto de, no momento que você tem que escrever um livro, você não poder ler aquele autor, autora, porque sim. isso realmente... porque eu sinto, quando eu leio um livro que eu amo, que durante a minha leitura eu quero escrever alguma coisa e eu escrevo quase como uma pessoa, eu estou plagiando ali de alguma forma. Eu queria saber se isso te impacta também, a quem você lê e se você também evita. Olha, eu estou num momento muito apaixonada por 2 escritores, a Annie Ernaux e o Edouard Louis. Não sei se o Edouard Louis está aqui, né? O Edouard Louis, assim, eu estou obcecada por ele, porque é tudo muito... Ele é um cara que ascendeu socialmente, intelectualmente, ele vem de uma família que a casa não tinha livros, que ninguém ligava muito... Homossexual, numa terra muito conservadora. Numa terra muito conservadora. Eu não sou homossexual, infelizmente, mas eu nasci numa terra muito conservadora. Eu venho de uma cidade, de um bairro periférico de São Paulo. Não chega a ser periferia, mas não é... Tem os pobres lá, tem a galera pobre lá. E ele ascendeu com muita dificuldade, porque era uma família que falava, faz só até o colegial, e ele vai, estuda, e a família começa, quem é esse cara, né? Porque quando você ascende intelectualmente ou socialmente, vem uma solidão automaticamente, porque você se separa completamente dos seus, né? Você começa a saber muito mais que sua mãe, seu pai, seus tios e seus primos, você começa a ter um olhar para a vida... A Annie Ernaux também. A Annie Ernaux também, é igual, a mesma história da Annie Ernaux e do Edouard Louis. Inclusive o Edouard Louis conta uma história que é assim, a minha infância 100%, assim, que ele diz que a casa dele era toda voltada para a televisão. Não tinha livro, não tinha canto de leitura, não tinha canto de estudo, não tinha um canto onde você podia ler e estudar. Era uma casa feita para todo mundo ver televisão da hora que acordava até a hora de dormir, principalmente os programas mais para tornar você mais imbecilizantes, sei lá. E eu venho de uma família que é assim, não tinha livro na minha casa, né? Então eu leio o Edouard Louis e a Annie Ernaux e eu fico alucinada com aquilo, porque é muito parecido com o que eu escrevo, com o que me interessa escrever. Então eu leio, mas na hora que eu estou escrevendo eu dou uma parada. Porque eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho medo de parecer, a minha própria editora lá no Brasil fala, se você acha que está parecido, homenageia.
Tipo, faz e fala, aqui tem uma influência de Andenor, aqui tem uma influência do Aloy. Porque quem lê muito vai. O que eu acho ruim é você não contar, que é a partir daquela leitura, entendeu? Mas são esses dois no momento. Ok, obrigado. Aqui à frente. Mais alguém? Só para ter noção? Pronto, ok. Olá, Tati. Oi. Uma pergunta que pode ser pessoal e tenho medo disso, mas ok. Quanto a ti, acho que não. Sim, Ela é exato. sempre muito pessoal. Tu falas muito da tua filha nos podcasts, o Paixão Bravo, acho que é ótimo. Paixão Brava, maravilhosa. É lindo. A minha pergunta era sobre isso. Se vocês conversam sobre aquilo que tu escreves, ou se ela já faz perguntas, ou se as pessoas percebem, ou se as pessoas conversam com ela sobre aquilo que tu escreves e se isso influencia a vossa relação de alguma forma. Boa pergunta. Tem duas coisas, assim. Primeiro, eu tive um bloqueio criativo quando minha filha nasceu. Porque, assim, eu sempre escrevi sobre tudo. Mas agora, se eu for escrever sobre minha mãe, é a avó dela. Se eu for escrever sobre meu ex-marido, é o pai dela. Então, essas pessoas que eu dava uma sacaneada, agora eu penso nela lendo. Não é só minha mãe, é a avó dela, entendeu? É o pai dela. Então, eu tive uma trava, que eu acho que também é importante para abrir a cabeça para outros tipos de sacanagem, sacanear outras pessoas. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu contei para ela que eu era escritora, mostrei todos os livros, mostrei em vídeo, né, que eu faço videocast, essa é a mamãe entrevistando e tal. Ela sente que tem uma coisa estranha, porque às vezes a gente está andando em algum lugar, alguém vem e fala, eu li seu livro, então ela percebe que tem uma coisa que eu escrevo, assim, ela começou a entender melhor agora, com 6 anos, né. E aí tinha uma história, ela é filha única, e desde pequena tinha uma coisa assim, a gente chegava no parquinho e ela queria ir na balança, e a balança tinha uma fila de criança para ir na balança. E ela, eu quero, e eu falava, Rita, o mundo não é só seu, o mundo é de todo mundo. E eu fiquei falando muito essa frase para ela, o mundo é de todo mundo, o mundo é de todo mundo. Aí eu pensei, isso é um título bom de livro, Deu né? um livro, não é? Esse foi lançado aqui, não, né? Ainda não. Alá, Tinta da China, fica aí um abraço. E aí eu escrevi um livro que chama O Mundo é de Todo Mundo. E Rita é um diminutivo de Margarida, né? Margarita. Então a personagem chama Margarida. Eu até tatuei uma Margarida, que tem no livro. E é uma mãe explicando para Margarida que o mundo é de todo mundo, né? E aí no parquinho, no brinquedoteca, na escola, com uma menina bem pequenininha. Aí o livro tem umas reviravoltas, tal, um livrinho fofo para criança. E eu mostrei para ela, e eu falei, a gente escreveu esse livro juntas. Daí ela achou legal, tal. Aí teve a tarde de autógrafo, eu convidei a classe inteira dela da escola. Vieram todas as amiguinhas, fez uma fila gigante, ela ficou sentadinha comigo para autografar, ela autografava comigo, ela já tinha acabado de aprender a escrever o nome dela, ela tinha na época 4 para 5, e a gente autografou, e ela ficou assim, foi um dos dias mais felizes, ela corria pela livraria e tal. Na hora que a gente chegou em casa, depois desse dia incrível, ela olhou para mim e falou, nunca mais escreva sobre mim. Nunca mais. Tipo, ela curtiu, adorou, mas pensou, será que essa mulher agora vai ficar contando da minha vida? Caiu a ficha dela, sabe? É isso que ela faz, ela expõe a família. Aí ela olhou assim, pequenininha, assim, tava tomando um todinho. Nunca mais escreva sobre mim. Eu achei muito maravilhoso. Então, assim, ela vai ter problemas. Já tá na terapia, mas terá problemas, certamente terá problemas. Muito bom. Aqui atrás, terceira fila. Terceira. Oi, Tati. Oi. Obrigada por vir para Oeiras. Obrigada. A pergunta que eu ia te fazer é que, assim, eu acho que... Tenho pensado muito, assim, também estou no climatério, também te escuto muito, acho que tem muita coisa. Tem um espelhamento aí. Já fiquei muito irritada com você, claro, com os textos, assim, bem no começo. Acho que foi isso que me puxou até. Sim. E eu queria saber se você sente vergonha de gostar de você mesma. Olha que pergunta boa. Porque eu acho que isso incomoda
né? Assim, como é que ela não tem vergonha de falar isso? Como é que ela não tem vergonha? E eu acho que muitas pessoas que às vezes ainda estão nesse rame-rame aí do cancelamento é porque não estão nessa fase. Exato. Né? Essa pergunta ótima. E... Já respondeu, ela já... Não. Você me... Mas eu queria Valeu saber por se 3 para sessões de você... terapia. Não, mas eu queria saber se para você, se você se sente assim um pouco culpada de gostar de você, né? Porque as pessoas falam, né? Assim, então... Eu acho que eu tenho uma confiança em mim como escritora que eu não tenho para mais nada. Então, assim, eu sou fruto do patriarcado igual todas as mulheres. Eu sempre acho que meu corpo tá uma merda, eu sempre acho que eu não tenho uma postura boa, de fato eu não tenho. Eu sempre acho que meu comportamento... Então, assim, como corpo existente, eu tenho milhares de inseguranças. Mas eu realmente gosto do que eu escrevo, eu realmente gosto da provocação que eu faço ali. Eu tenho um prazer em ser a personagem de mim mesma. Eu costumo dizer que eu sou o meu rato de laboratório, sabe? Que eu estudo, porque eu acho que eu estudando a minha neurose, eu estou fazendo um texto que interessa a todo mundo. Então, quando alguém fala, isso é ególatra, isso é narcisista, eu penso, a pessoa não leu, a pessoa não entendeu, ou a pessoa está com inveja porque não consegue fazer. Então, só que isso de fato é muito provocativo. E tem uma coisa, isso que você falou é 100% isso. Meu, como é que ela escreve de uma diarreia e tá feliz e tranquila, entendeu? Se eu tenho pavor de espirrar perto de alguém, sabe? Então, eu acho que isso é um incômodo. Mas tem um incômodo maior que eu sofro no Brasil, assim, e que esse ainda me pega um pouco, mas que eu tô aprendendo a sair. Que é a galera mais acadêmica, que tem vários mestrados e doutorados, curte muito fazer projeto comigo. Porque eu leio bastante também, mas eu não estou ali dentro da USP o dia inteiro, né? Mas, por exemplo, o Christian Dunker, ele é um professor da USP, assim, alto escalão, né? Então, às vezes a gente faz projetos juntos e a internet enlouquece. Como que este acadêmico está andando com essa menina que não fez um mestrado na USP, entendeu? É muito doido, porque a USP seria, no Brasil, o lugar da democracia para todos, né? Só que, assim, quem não é dali, eles odeiam e você é um estúpido, entendeu? E eu fiz como ouvinte 1 ano de aula lá, não entendia porra nenhuma, porque eles falam de acadêmico para acadêmico, entendeu? Eu saí de lá falando, eu já sei como é que faz para ser uma acadêmica. Você já tem que ser uma acadêmica. Porque eu não sei onde começa aquilo, porque eram umas aulas... não era para iniciados, era para gente começando na psicanálise, eu já não entendia nada. Então, eu ando com essas pessoas 5 doutorados em Columbia University, e ninguém entende por que essa dupla é boa. Até porque eu sou alívio cômico daquela pessoa durinha que fala e muitas vezes não diz nada, entendeu? Então, agora essa é a moda do cancelamento. Eu andar com pessoas com muitos diplomas, sendo que eu não tenho essa coisa, entendeu? Só que aí eu também, um professor foda da USP falou pra mim, o grande problema dos TCCs, das entregas de doutorado, é que são textos duros, e depois a pessoa quer fazer aquilo virar livro, ninguém quer publicar. Né? O sonho de um acadêmico é ter a malemolência que você tem na hora de escrever, então essa dupla é muito boa, né? Mas tem muito preconceito com isso. Temos tempo para mais uma última pergunta, se alguém quiser. Ok, aqui à frente. Olá, Tati. Oi. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Ainda por cima aqui a horas, mesmo ao pezinho. Queria só fazer um elogio, porque adoro a tua escrita e adorei o livro da Louca por causa de tudo, porque a escrita realmente é muito tua, não é? É muito diferente e realmente é fabulosa, mas porque a parte médica ajuda muito e esse impacto que tu dizes que tiveste no Brasil efetivamente ajuda. Eu sou da saúde e efetivamente as tuas descrições são tão cruas, tão verdadeiras e tão bem feitas que efetivamente é quase um tratado, ok? Não precisa estar na USP para fazer tratado. Muito bom, mas é isso. E é mesmo um tratado. E devia ser estudado
nas áreas da psique, porque efetivamente a forma como tu descreves as sensações e aquilo que te acontece, por vezes é muito difícil as pessoas chegarem a esse grau de detalhe, por exemplo, quando estão em consultas, ou mesmo para explicar a quem vai ter essa formação e quem vai atender esse tipo de pessoas. Muito e bom. Realmente é efetivamente um tratado. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem um livro muito bom sobre uma neurologista psiquiatra, um livro americano, e ela é uma neurologista psiquiatra que é bipolar. Então ela escreveu vários livros sobre bipolaridade científicos. E assim, os médicos compravam tal, mas ela falou, cara, não é isso. Aí ela escreve um livro sobre ser uma neurologista cientista, né, que sofre daquilo que ela estuda. Só que ela se coloca em primeira pessoa contando das crises dela, tal. Aí a parte científica entra de um jeito, eu li o livro dela, eu entendi toda a parte científica, porque ali tem o humano junto, né? Eu queria lembrar o nome desse livro para falar para vocês. Alguém sabe que livro? É um livro, assim, o mais famoso nos Estados Unidos sobre transtorno bipolar. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela, eu não tenho uma memória. Não sei se vocês, com mais de 40 anos, depois de 3 Covids, têm memória. A minha acabou completamente. Nós depois acrescentamos nos comentários. Tem Google, entendeu? Pela descrição chegamos lá, não é? É muito bom esse livro. Queria agradecer muito a vossa presença neste dia que não era fácil e que encheram completamente aqui a sala da biblioteca. Mas, sobretudo, queria agradecer muito à Tati por ter estado aqui, por ter falado e, sobretudo, pelos livros que publicou. Alguns ainda é preciso publicar em Portugal, mas já temos uma bela amostra. E muito obrigado Obrigada a você, ótima mediação. Muito Gostei. obrigado. Obrigada. E até à próxima sessão do Café com Letras. Muito obrigado. Boa tarde.